Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos aqui a instituição do casamento pelo próprio Deus. Na criação ele estabelece essa instituição chamada de casamento. E há nessa instituição deveres e funções a serem cumpridas, a serem exercidas por aqueles que compõem o casamento, que se dá início através de duas pessoas, um homem e uma mulher, que decidem construir uma vida, uma história, ao deixar a casa dos pais e construir agora a sua própria história, ao lado da sua amada, ao lado do seu amado, e assim então construir mais uma família, uma nova família. E nesta nova família, que se dá início através do casamento, da união conjugal, através de dois que vão construir toda uma história familiar. O que não pode faltar nesse relacionamento? Como eu falei inicialmente, muitas coisas nós certamente falamos que não pode faltar. Mas tem uma que eu entendo ser indispensável. E se isso faltar no casamento, então todo o resto, tudo que sobra, tudo que faz parte desta construção está comprometido. Para mim, o que não pode faltar em um casamento é a aliança. A aliança, ela não pode ser quebrada. Ela não pode cair em falta. A aliança é o acordo, é o contrato que duas pessoas fazem a partir do momento em que elas firmam o compromisso de estarem juntos. A aliança não pode faltar. A aliança são os votos feitos entre os noivos na cerimônia de casamento. Os votos de casamento são as promessas feitas como parte da aliança, como parte do contrato, como parte do acordo. A aliança são as promessas. A aliança são os votos feitos de um para com o outro. E esses votos, eles são firmados como um compromisso alienável, como um compromisso que deve ser inquebrável, como uma aliança sem início e sem fim. A aliança, ela não pode faltar. Se a aliança ela for quebrada, então todo casamento está comprometido, está fadado ao fracasso. Pelo menos 6 votos são feitos na cerimônia de casamento. E eu quero aqui mencionar um por um, de forma muito rápida. Eu nem vou me deter neles, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre um ponto posterior. Mas pelo menos 6 votos são feitos na cerimônia de casamento. São eles: eu vou amar e cuidar de você. Esse seria o primeiro voto. Vou amar e cuidar de você. Os 2 pontos essenciais aqui nesse voto é o amor e o cuidado. Isso, em essência, significa nutrição. Iremos nutrir tudo que diz respeito ao amor dispensado e o cuidado dispensado à pessoa amada. Um segundo voto feito, prometido no casamento, é: eu vou ficar ao seu lado nos maus e bons momentos. A essência dessa promessa é o companheirismo. Diz a promessa que ficará, vou ficar contigo em todos os momentos, bons e maus. Então a essência aqui é o companheirismo. Um terceiro voto: eu vou estar aqui para você, na doença e na saúde.
A essência aqui é o estar presente. Ou seja, é a disponibilidade contínua e constante de estar com alguém de forma incondicional com esta pessoa em todas as circunstâncias. A essência, a ideia aqui essencial é a disponibilidade contínua e constante. Um quarto voto: eu estarei ao seu lado na riqueza e na pobreza. A essência aqui é o suporte. Eu estarei com você dando suporte em todo e qualquer evento que venha nos acontecer, em toda e qualquer circunstância, seja na mais extrema riqueza e na mais extrema pobreza. Eu darei um suporte, eu estarei ao seu lado para ampará-la, para ampará-lo. A essência aqui é o suporte. Um quinto voto feito é o meu compromisso. Significa que estou abandonando todos os outros por você. O meu compromisso significa que estou abandonando todos os outros por você. A essência aqui é a prioridade. Você terá toda a primazia naquilo que eu tenho como plano. Você está em primeiro lugar. O meu compromisso é prioritário contigo. Um sexto compromisso, um sexto voto feito como comprometimento nesse casamento é: eu estarei ao seu lado até que a morte nos separe. A essência desse voto aqui é a dedicação e a fidelidade. Dedicação e fidelidade. Estarei ao seu lado até que a morte nos separe. Dedicação e fidelidade. O casamento é exatamente isto: uma aliança, um contrato, um acordo em que ambos têm obrigações e deveres, têm direitos e deveres a cumprir. Quando esta aliança ela é quebrada, então nada mais faz sentido. A nutrição, o companheirismo, a disponibilidade, o amparo, a prioridade, a dedicação, a fidelidade, tudo isso está comprometido se essa aliança for quebrada. Em um casamento, amados, vocês que me ouvem agora, uma coisa não pode faltar, que é a aliança. Se a aliança for quebrada, tudo está comprometido. O casamento está fadado ao fracasso e tudo não passará de um fardo extremo, insuportável de se carregar. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: o que é preciso para mantermos a aliança? O que é preciso para que essa aliança ela continue inquebrável, como o símbolo colocado na mão, no dedo da noiva e do noivo, uma aliança que não tem fim, não tem início e não tem fim. Então, o que é preciso para manter esta aliança? E eu quero concluir lendo a passagem que nós precisamos, a partir desta passagem, lutar, nos esforçar para que esta aliança seja mantida. Efésios 4, e versículo 17, diz desta maneira: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Qual o ponto aqui que eu quero destacar para que possamos manter a aliança no casamento como
indispensável nesse relacionamento. Eu quero destacar aqui a vaidade dos pensamentos. Nós precisamos lutar contra a vaidade dos pensamentos. Nós precisamos lutar contra isto que Paulo chama de vaidade dos pensamentos, para que possamos manter esta aliança firme. É preciso manter-se firme contra a vaidade dos pensamentos. A vaidade dos pensamentos nos leva ao orgulho, à arrogância, à soberba, nos torna pessoas indiferentes. Se agirmos de acordo com o que pensamos e achamos, de acordo com a vaidade que torna o nosso coração enegrecido e destrói o casamento, quebrando a aliança. O que a vaidade do pensamento ela proporciona e estraga essa aliança? Ela torna o homem ignorante. O versículo 18 diz exatamente isso. A vaidade dos pensamentos endurece, obscurece o entendimento, porque vivem na ignorância pela dureza do seu coração. A vaidade dos pensamentos torna o homem ignorante. O seu pensamento fica obscurecido, ele se torna alheio e por causa dessa ignorância, a aliança é quebrada. Portanto, amados que me ouvem, não se torne alguém ignorante, no sentido de se tornar alienado e indiferente e quebrar a aliança que você fez com a mulher amada, com o homem amado. Essa vaidade orgulhosa, arrogante e soberba destrói a aliança. E por causa da ignorância, o homem, ele se torna endurecido. O versículo 18 diz que o seu coração está endurecido, ou seja, o coração ele está completamente obstinado, cego e não consegue ver, por conta da vaidade dos seus pensamentos, de que está destruindo o seu casamento, está destruindo a aliança, o seu compromisso com sua amada está comprometido, e que esse casamento agora está fadado ao fracasso, porque o orgulho, a soberba e a arrogância nos faz cego, nos torna cegos. Quantos casamentos estão destruídos, fadados ao fracasso? Quantas esposas insatisfeitas, quantos esposos amargurados, por causa de pensamentos que não conseguem se dobrar, por causa do orgulho, por causa da arrogância, sentem que são melhores, são melhor do que o outro, e por isso se tornam ignorantes, com o coração obscurecido, se tornam indiferentes, e isso leva à ignorância, e essa ignorância leva a um coração duro, e por causa dessa dureza, deixam de cuidar, deixam de amar adequadamente, se tornam indelicados, se tornam mal educados, ignorantes, grosseiros, brutos, muitas vezes uns cavalinhos selados, dando coice para tudo que é lado. Para que a aliança seja mantida e o casamento não esteja fadado ao fracasso e comprometido, é preciso lutarmos contra a vaidade do pensamento, que torna o homem ignorante e o coração endurecido. E por último, a vaidade dos pensamentos torna o homem insensível. O versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução e com avidez cometeram toda sorte de impureza. A insensibilidade, ela é proveniente de um pensamento vaidoso, de um pensamento orgulhoso, de um pensamento egoísta. E a insensibilidade faz com que não exista mais diálogo. A insensibilidade faz com que não exista mais devoção. A insensibilidade faz com que não sinta mais o pesar pela dor alheia do cônjuge. A insensibilidade torna o casamento deplorável, torna o relacionamento
insuportável, porque não há mais afeto, não existe mais afeição, não existe mais carinho, não existe mais declaração de amor. Os dias especiais não são mais lembrados. Entra dia e sai dia, semana e semana, entra ano e sai ano. E tudo é uma mais constante rotina. Não existe mais afeições. Portanto, no meu entendimento, eu percebo de que o que não pode faltar no casamento é a aliança, as promessas, os votos feitos. Eles precisam ser lembrados dia após dia. Eles precisam ser relembrados momento a momento, instante a instante, porque são as promessas feitas um ao outro de estarem para sempre, produzindo um ambiente agradável e o melhor lugar do mundo para se morar. Se essa aliança for quebrada, todo o casamento está comprometido. Nada mais faz sentido. Deveríamos, inclusive, constantemente dizer o seguinte um para o outro: está lembrando da promessa que você fez, meu amor? Está lembrando da promessa, das juras de amor, dos votos que você me fez? Não esqueça. Não esqueça, você fez uma promessa. Deveríamos constantemente estar nos cobrando isso, para que o nosso casamento seja um jardim de sonhos e não um lugar sem cor.